Evidentemente, separamos trechos dos áudios, os áudios que provocaram essa primeira crise no qual você acompanha agora esses trechos na reportagem de Vladimir Neto. A conversa entre o senador Romero Jucá, do PMDB, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, foi gravada antes da presidente Dilma ser afastada do cargo, antes de Romero Jucá ser nomeado ministro do Planejamento. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, nas conversas ocorridas em março deste ano, Romero Jucá e Sérgio Machado falam que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga os dois. Sérgio Machado foi citado por delatores, como o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que disse em depoimento que recebeu R$500 mil em propina de Sérgio Machado. A Folha de São Paulo divulgou o áudio de partes da conversa gravada. Não tem relação com o Roberto, não tem os e tem relação do Ricardo, que é uma coisa solta, tem que pegar essas duas coisas. Não tem nada com os senadores, e vai ver para baixo. Você tem que ver que o seu advogado, como é que ele pode advogar? Aí tem que ser político, não advogado, então as pessoas são presas. Tem que associar político, como é a política. Tem que resolver essa tem que mudar o governo para não deixar essa família. Jucá, segundo a reportagem, orientou Machado a procurar o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-presidente José Sarney, porque temia que as apurações contra Machado fossem enviadas do Supremo para o juiz Sérgio Moro. De acordo com o jornal, Machado fez uma ameaça velada e pediu que fosse montada uma estrutura para protegê-lo. E perguntou: como montar uma estrutura para evitar que eu desça? Se eu descer... Mais adiante, segundo a Folha, Machado voltou a dizer: então eu estou preocupado com o quê? Comigo e com vocês. A gente tem que encontrar uma saída. Sérgio Machado e Jucá falaram também da crise política e do impeachment de Dilma. Machado diz: Romero, então, eu acho a situação gravíssima. Jucá responde: eu só acho o seguinte, com Dilma não dá. Com a situação que está, não adianta esse projeto de mandar o Lula para cá ser ministro para tocar um gabinete. Isso termina por jogar no chão a expectativa da economia. Porque se o Lula entrar, ele vai falar para a CUT, para o MST e só quem ouve ele mais. Quem dá algum crédito? O resto, ninguém dá crédito a ele para nenhuma. Concorda comigo? O Lula vai reunir ali com setores empresariais? Machado comenta: agora ele acordou a militância do PT. Sim, responde Jucá. Machado ainda diz: aquele pessoal que resistiu acordou e vai dar... tem que ter um impeachment. E Jucá completa: tem que ter impeachment, não tem saída. Em outro trecho, a reportagem diz que o senador também afirmou que havia conversado com os generais, os comandantes militares, e que eles haviam dado garantias ao PMDB a respeito da transição. Jucá diz: estou conversando com os generais, comandantes militares. Está tudo tranquilo. Os caras dizem que vão garantir. Estão monitorando o MST, não sei o quê, para não perturbar. No encontro com Jucá, Sérgio Machado também criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar prisões depois de uma condenação em segunda instância, e não quando se encerra a possibilidade de novos recursos. De acordo com a reportagem, Machado disse que novas delações na Lava Jato não deixariam pedra sobre pedra. E Jucá concordou que o caso de Machado não pode ficar na mão do juiz Sérgio Moro. Vai São Paulo? Marcelo, faz a delegação. Delegação fazer seletiva, não vai fazer. Para a marca fazer voo. Eu estou muito preocupado, que eu acho que o Janot está tendo que pegar vocês. E acho que eu estou dando. Como é que está a sua situação? A situação não tem nada, não pegou nada, velho. Mas é que ele não está com fumando. Como não tem nada. Machado disse também, se referindo ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot: ele acha que eu sou o caixa de vocês. Jucá chamou o juiz Sérgio Moro de uma torre de Londres, em referência ao castelo inglês em que ocorreram torturas e execuções entre os séculos XV e XVI. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, os quais não nominou. E na versão de Jucá, eles teriam relacionado a saída de Dilma ao fim das pressões da imprensa e de outros setores pela continuidade das investigações da Operação Lava Jato. Jucá disse: conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem:
só tem condições de sem ela. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Não vai parar nunca, entendeu? Em outro trecho, o Jucá afirmou que há poucos no STF aos quais não tem acesso. Um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Em outro trecho do áudio divulgado pela Folha, o ex-presidente da Transpetro fala a Romero Jucá. Rapaz, essa solução mais fácil era botar o Michel. Eu sou o Renan que está contra essa Um aborto. Eu não gosto do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Não esqueça da Cunha tá morto. Não, é um acordo. Botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, fazer Todo mundo ir para tudo. E aí vai delimitar onde está. Pronto. Na sequência dos trechos publicados, Machado disse a Jucá: o Renan é totalmente voador. Ele ainda não compreendeu que a saída dele é o Michel e o Eduardo, se referindo ao presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Na hora que caçar o Eduardo, que ele tem ódio, o próximo alvo principal é ele. Então, quanto mais vida, sobrevida tiver o Eduardo, melhor para ele. Ele não compreendeu isso não. Jucá respondeu: tem que ser um boi de piranha, pegar um cara e a gente passar e resolver, chegar do outro lado da margem. Em outro trecho, Machado diz: a situação é grave porque, Romero, eles querem pegar todos os políticos. É que aquele documento que foi dado... Jucá responde: acabar com a classe política para ressurgir, construir uma nova casta pura, que não tem a ver com... Machado continua: isso, e pegar todo mundo. E o PSDB? Não sei se caiu a ficha já. Caiu. Todos eles, Aloísio, o senador Aloísio Nunes, Serra, o hoje ministro José Serra, Aécio, o senador Aécio Neves, responde Jucá. Machado prossegue: caiu a ficha. Tasso, o senador Tasso Gereissati, também caiu? Todo mundo na bandeja para ser comido, afirma Jucá. Machado conclui: o primeiro a ser comido vai ser o Aécio. Depois a conversa segue sobre Aécio em outro trecho do áudio. O Aécio, rapaz, o Aécio não tem condição. Ele sabe disso. Quem que não sabe? Ele não conhece o esquema do Aécio. Eu que participei da campanha do PSDB. A Folha não informou como obteve a gravação. De acordo com investigadores, a conversa foi gravada pelo próprio Sérgio Machado, que assinou um acordo de delação premiada que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu recentemente autorização para incluir o nome de Machado no principal inquérito da Lava Jato no Supremo, porque ele foi citado por pelo menos 3 delatores. A defesa de Romero Jucá pediu ao Ministério Público Federal uma cópia do áudio e perguntou se o senador vai ser investigado por isso. Jucá já é alvo de 2 inquéritos na Lava Jato por suspeita de recebimento de propina. Vamos agora ao contraditório. A defesa de Sérgio Machado disse que, por causa do sigilo no processo, não pode fazer comentários. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que não tomou conhecimento das citações ao nome dele. A assessoria do PSDB e do senador Aécio Neves disse que no diálogo não há nenhuma acusação ao PSDB e aos senadores citados. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, não quis comentar. A assessoria do ex-presidente José Sarney disse que não conseguiu localizá-lo. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, está em Buenos Aires. A assessoria de imprensa também informou que não conseguiu localizá-lo.